Muito bem, continuando então esta Semana Santa e seguindo passo a passo os caminhos do Senhor Jesus nessa última semana dele, antes dele ser sacrificado ali na cruz na sexta-feira. Nos últimos vídeos nós falamos de domingo, quando o Senhor Jesus teve a entrada triunfal em Jerusalém. É importante você perceber que o Senhor Jesus, ele andou por toda a Galiléia, por todo Israel, fazendo milagres, pregando o Evangelho. Mas nessa última semana, que era a semana da Páscoa, ouça com atenção, a Páscoa ia ser celebrada no domingo. Uma semana antes, o Senhor Jesus, ele decidiu ir para Jerusalém. Todos pensavam que era uma coisa natural, pois a Páscoa ia ser no próximo domingo. Então, um domingo antes, Jesus decidiu ir para Jerusalém, montou na jumentinha e teve a entrada triunfal. Os seus discípulos sabiam que isso era muito perigoso, porque o Senhor Jesus estava sendo odiado pelos principais líderes da religião, né? Então havia um ciúmes, uma inveja muito grande do Senhor Jesus, porque onde ele ia, ele fazia milagres, ele multiplicava pães, ele operava milagres nunca antes, em todo o tempo da Bíblia, nunca antes visto ou ouvido, do tipo ressurreição de Lázaro. Alguns acreditavam, outros não acreditavam, porque nunca até então se tinha ouvido de alguém ressuscitar um morto. Então Jesus foi para Jerusalém, entrou, foi glorificado, o povo o exaltou, o povo o adorou, o povo proferiu palavras, hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Isso fez com que os principais se mordiam de raiva. E aí o que acontece? Na segunda-feira, no dia seguinte, o Senhor Jesus teve fome e amaldiçoou uma figueira. Ele fez isso de propósito, mostrando para os seus discípulos que eles deveriam usar a fé. As palavras do Senhor Jesus foram exatas. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus, creia em Deus, acredite em Deus, use a sua fé em Deus. Olha que impressionante, Jesus estava ali promovendo para os seus discípulos, olha, não fica no ponto morto, não fica assim vivendo uma vida sem fé, uma vida natural. Use a sua fé em Deus. Quando você pedir algo para Deus, creia que aquilo ali Deus ouviu e Deus te concedeu. E é muito importante, Jesus também incluiu, que quando você orar, você não tenha nada no seu coração contra ninguém, porque senão Deus não vai poder liberar a bênção para você. Tudo isso está na Bíblia, em Marcos 11. Aí diz assim, em Marcos 11:15, está escrito assim, e foram para Jerusalém, isso ainda na segunda-feira, tá? Entrando ele no templo, olha que perceba, entrando ele no templo, quer dizer, ele foi justamente onde os líderes religiosos estavam. Onde Jesus ia, dezenas, centenas de pessoas o seguiam para ver os milagres, né? Jesus, ele não andava só com os 12. Outros, muitos outros, o seguiam. Então ele foi para o templo naquela segunda-feira. E diz assim, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo.
Também os ensinara e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas. Quem ouviu essas coisas? Os principais sacerdotes e os escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Então, perceba, Jesus ele foi no olho do furacão. Ele foi lá no templo, aonde os líderes religiosos, os principais sacerdotes, os fariseus, eles estavam enciumados dos milagres de Jesus e também enciumados da população que seguia Jesus. E Jesus, antes de entrar no templo, ele viu ali ao redor os cambistas, várias mesas, pessoal negociando pombo, cordeiro, certamente havia outros animais. Por quê? Porque até ali, até aquele momento, e principalmente naquela semana, porque, repito, isso aconteceu numa segunda-feira. No próximo domingo seria a Páscoa, mas a Páscoa, eu me refiro à Páscoa de Moisés, aonde Deus havia falado para Moisés o que? Olha, para vocês saírem do Egito, agora eu estou falando da Páscoa de Moisés, tá? Vocês vão ter que pegar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, passar nas portas, porque o meu anjo vai passar e vai matar o primeiro filho de todo aquele que não tiver o sangue na porta. Compreende? Essa era a Páscoa do Antigo Testamento. Houve as 9 pragas do Egito. Você já ouviu falar das 10 pragas do Egito? Então, até as 9, tudo bem. A 10ª, Deus falou, vocês vão celebrar a Páscoa, que é o quê? O livramento do Egito. Vocês vão sair do Egito e vão para a terra prometida. Então, para acontecer esse livramento, você vai pegar um cordeiro, vai sacrificar o cordeiro, vai pegar o sangue do cordeiro, vai passar na porta da sua casa. Até então eles eram escravos no Egito, e vai comer o cordeiro, vai assar o cordeiro, vai, como se fosse uma festa, celebrar a Páscoa. E fizeram isso. Naquele mesmo dia, o que ocorreu no Egito? Todo o primeiro filho de toda a família do Egito morreu. Todo o firstborn, que é o primogênito, ele morreu. Todo aquele que não tinha o sangue do cordeiro na sua porta, o anjo passou e o primeiro filho, o primogênito, morreu. E assim Faraó cedeu. Faraó não aguentou a pressão e o povo fugiu. O povo escapou do Egito. Então, essa festa da Páscoa, ela era celebrada. Havia o tempo determinado. Jesus ele foi uma semana antes e as pessoas iam no templo sacrificar esses animais e pedir perdão dos seus pecados. A questão é que elas estavam fazendo aquilo não da maneira correta, não de uma maneira ética. Elas estavam fazendo aquilo mecanicamente. Elas iam lá, comprava conforme a sua situação financeira um animal. Se tinha dinheiro para comprar um cordeiro, comprava um cordeiro. Se não tinha, comprava um pombo e oferecia como sacrifício pelos pecados. E Deus já não se agradava mais dessa atitude, porque não havia um arrependimento sincero. Não havia um empenho para não pecar, para obedecer à lei de Moisés. Eles desobedeciam conscientemente à lei de Moisés e depois iam lá, pegavam um animal e sacrificavam aquele animal e falava com o sacerdote, oferecia o sacrifício e falava, pronto, meu pecado está perdoado. Então, Jesus ele se revoltou com isso. Ele se indignou com essa situação. Ele estava irado
contra isso. Lembrando que o Senhor Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus. Ele provocou toda essa situação também, indo para o templo. No domingo ele entrou em Jerusalém e foi louvado pelo povo. Na segunda, ele foi lá no olho do furacão, onde os principais e fariseus estavam, e repreendeu-os, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. E virou as mesas, causou um reboliço ali. Então diz aqui a palavra de Deus o quê? Que os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Quer dizer, foi aí que o plano de chegar até Judas começou a ser arquitetado. Eles falaram: a gente tem que deter esse cara, a gente tem que deter esse Jesus. Vamos tentar subordinar um dos seus discípulos. E Judas era aquele que segurava a sacola de oferta. Então Judas já estava tocando no dinheiro, se auto-beneficiando com a oferta que as pessoas davam. Então eles se aproximaram de Jesus, eles se aproximaram de Judas e ofereceram dinheiro, negociaram: olha, por que você não nos entrega esse Jesus? Quando ele estiver num lugar sozinho, vazio, não tiver multidão, não tiver ninguém com ele, você vem aqui, avisa nós que nós vamos lá com os guardas e a gente prende ele. Vocês estão compreendendo a situação? Então, isso aconteceu ainda na segunda-feira, quando Jesus expulsou os cambistas na porta do templo. Isso tudo aconteceu na segunda-feira. Na terça-feira, olha o que a palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 13, versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide, dizei a essa raposa, que hoje e amanhã expulso o demônio e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Está vendo como o Senhor Jesus estava bem consciente que aquela semana ia ser a semana dele? Ele foi para Jerusalém determinado: essa semana eles vão me pegar, eles vão me sacrificar, eles vão me crucificar. Era aquela semana que ele ia concluir a sua obra aqui na terra. Diz assim, versículo 34, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir-te, teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Quer dizer, Jesus ele faz uma comparação muito simples e humilde. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir-te, quantas vezes Deus quis tornar Jerusalém o seu povo, mas o seu povo sempre arranjava alguma maneira de fugir de Deus, de pecar contra Deus, de desagradar a Deus. Ele compara, assim como uma galinha pega os seus pintinhos e coloca embaixo das suas asas, assim Deus quer com seus filhos. Mas conforme ele fala: Jerusalém, quantas vezes eu quis me comportar como uma galinha que junta os seus filhinhos, mas vocês não deixam, vocês matam os profetas, vocês apedrejam os profetas, aqueles que pregam a verdade. É isso que eles iam fazer com o Senhor Jesus. E compreenda, já vou terminar o vídeo, compreenda que o Senhor Jesus, assim o fazendo, ele determina que só aqueles, vamos dizer assim, só aqueles pintinhos que desejam ficar embaixo das asas da galinha, quer dizer,
aquelas poucas pessoas, que provavelmente sou eu e você que está ouvindo esse áudio, que buscam a Deus, que têm sede de Deus, que almejam Deus, que anseiam por Deus, essas pessoas, foi para essas pessoas que o Senhor Jesus veio salvar do nosso pecado, da nossa culpa. Ele veio nos perdoar para que nós possamos ser esse pintinho embaixo das asas de Deus, para que Deus seja o nosso Senhor. Então, essa é a obra de Deus em nossas vidas, tá bom? Amanhã nós vamos continuar Quarta-feira Santa. Um abraço.